Olá pessoal, começando aqui mais uma live, né, nossa da Ares. A gente tem feito algumas lives aí ao longo dos últimos caminhos, das últimas semanas, dos últimos dias, né? Essa é a nossa última live de 2020. 2020 esse ano tão atípico, né, tão complicado. A gente vem debatendo ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, sempre trazendo alguém aqui para conversar sobre os nossos 17 caminhos estratégicos, né, que estão no Plano Recife 500 anos, né, que foi coordenado pela Ares, né, a sua concepção, né, a sua elaboração foi coordenada pela Ares. E a gente teve a oportunidade no período eleitoral de aprofundar um pouco mais o debate sobre cidades, né? É quando de fato as pessoas se dedicam mais a debater esse tema. Isso foi feito com muita intensidade, né, nessas últimas eleições municipais. Isso é bom. E é sempre assim que acontece. É inevitável que uma eleição municipal traga mais para perto os temas relativos à cidade. A gente viu isso acontecer de maneira muito, muito intensa, né? Os candidatos puderam, né, colocar suas propostas, né, debater, colocaram nos seus programas eleitorais, nas suas redes sociais, as propostas para a cidade, né, propostas para enfrentar problemas que o recifense enfrenta diariamente, né? Isso foi uma coisa, isso é uma coisa natural, né, de campanhas eleitorais, mas para além do buraco na rua, para além da iluminação, para além da merenda, para além do calçamento, da mobilidade, foi importante porque a gente ficou feliz, a Ares ficou muito feliz de conseguir colocar o Recife 500 anos e o planejamento em longo prazo da cidade na pauta dos candidatos e na pauta das eleições, né? A gente teve a oportunidade de conversar com todos os candidatos e candidatas, entregou a todos eles o Recife 500 anos e já mais para o final do processo, no primeiro turno, os 4 candidatos mais bem posicionados assinaram conosco uma carta compromisso, de seguir, né, o que está colocado ali no plano, de colaborar, né, de incentivar e, sobretudo, de trabalhar junto conosco, né, com a sociedade civil, para que para que o plano, para o que tá ali colocado no plano, como desejo dos recifenses, né, o plano foi construído de forma coletiva, por mais de 3.500 pessoas, representando diversas entidades, academia, sociedade, a população de uma forma geral, especialistas. Então, é um documento muito denso e que merece, que tem que ser levado, que tem que estar na mesa do prefeito sempre, né? E estará na mesa do prefeito, espero, do prefeito João Campos, a partir do dia 1º de janeiro. Então, são 17 caminhos estratégicos, como eu falei. Hoje a gente vai tratar da cidade do conhecimento, que é um desses 17 caminhos estratégicos. E a gente não pode deixar de destacar, né, de fazer uma pequena introdução, falando da liderança do Recife em serviços avançados, de base tecnológica e densidade de conhecimento. E aí a gente pode citar 3 exemplos aqui que são muito significativos, né? O Porto Digital, o Polo Médico, né, e os nossos serviços educacionais, né, que utilizam muito esse tipo de serviço de base tecnológica, densidade de conhecimento. A gente tem um território reduzido, né? Então a gente não tem um parque industrial dentro da cidade do Recife, não é a nossa vocação é serviço. E a gente tem, e esse tipo de serviço mais especializado e mais voltado para a tecnologia tem ocupado cada vez mais um espaço, fatias dessa pizza, como a gente pode chamar, da economia, do PIB voltada para serviço na cidade do Recife. Quantidade de empregos, uma série de indicadores vem mostrando o quanto esse tipo de serviço vem crescendo na cidade, né? A gente destaca tecnologia de informação, logística, engenharia consultiva, centro de pesquisa e inovação, entretenimento, cultura, enfim, turismo, uma série de serviços, né, que vem utilizando essas ferramentas para poder se desenvolver. E a cidade precisa, para poder trazer e reter talentos, né, para atender esses serviços, pessoas precisa ser uma cidade plural, uma cidade que tenha um mix de serviços, um mix cultural, um mix de conhecimento, cidades que atraem pessoas de outros locais e retêm os seus talentos aqui dentro, são cidades que geram conhecimento, são cidades de conhecimento. E é sobre e a estratégia, né, que a gente
precisa para consolidar isso, passa por diversos itens, todos eles estão lá no Plano Recife 500 anos, eu vou citar apenas alguns aqui para a gente, só para ilustrar. Passa por educação de qualidade em tempo integral, passa por internet nas escolas municipais de qualidade, por interação entre pesquisa e centros produtivos, ampliação da infraestrutura para empresas de tecnologia e inovação, fortalecimento do polo médico, do porto digital, fortalecimento da nossa atividade logística. Isso são alguns dos caminhos, das estratégias que a gente precisa fortalecer para que a gente se consolide como cidade do conhecimento. E a gente está tendo o prazer hoje de receber Luciano Meira. Luciano é um profundo conhecedor do tema, é professor e coordenador de ciência e inovação, né, na Joy Street. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Eu vou colocar ele aqui para sala, para a gente começar esse bate-papo. Luciano, seja bem-vindo. Olá, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. É uma enorme honra conversar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso, Luciano. E a gente vai começar hoje, começar agora a nossa conversa. Não é uma entrevista, mas eu vou começar com uma pergunta e vou fazer outras aqui ao longo do nosso bate-papo. Mas é uma pergunta que eu acho que é a mais importante para a gente começar a conversar. Para você, o que é uma cidade do conhecimento? Muito bem. Veja, primeiro foi um grande prazer participar do time de especialistas que colaboraram de alguma forma durante algum tempo naquelas reuniões para a discussão, o debate das ideias que foram para o documento do Recife 500 anos. Né? Essa cidade que me acolhe, eu sou paraibano de origem, da cidade de Cajazeiras, mas é uma cidade que me acolhe desde os 10 Olha, anos. a família da minha esposa também é de lá. Depois eu vou saber qual é a família aí para se conhecer. Muito bom. Então, somos todos de Cajazeiras, mas Recife é a cidade que me acolhe desde os meus 10 anos de idade. Então, foi um enorme prazer participar desses debates. Marcos, conhecimento, né? Conhecimento é bom que se diga primeiro, né, dentro dessa definição, conhecimento não é informação. Né? Conhecimento é a informação e sua vida social, digamos assim, né? O que é a vida social da informação? É como a informação transita dentro da sociedade, construindo cultura ao longo do tempo. Então, conhecimento é muito mais do que os bits, né, que vão... Se o Silvio Meira, meu irmão, estivesse aqui, ele certamente talvez discordasse, porque ele vem, naturalmente, de uma visão mais computacional. E eu venho de uma visão mais antropológica e cognitiva, social, que é a minha área de formação. Então, portanto, falar de uma cidade de conhecimento é falar dos modos que a gente promove o trânsito social da informação na construção de ambientes, cenários, espaços físicos e virtualizados de aprendizagem. Então, a cidade do conhecimento é principalmente uma cidade que promove a aprendizagem, o acolhimento das pessoas nesses espaços. E isso não quer dizer, talvez queira dizer principalmente escolas, sistemas de educação, mas certamente não se restringe a isso. Né? Hoje você tem dois conceitos principais que circulam bastante, que é o lifelong learning, né? A nossa capacidade e necessidade, na verdade, de aprender ao longo da vida, e a cidade vai ser mais ou menos apta a acolher essa nossa necessidade de uma constante reconstrução de nós mesmos através da aprendizagem. Então, como é que a cidade faz isso? Como é que a cidade promove isso? Seja no trânsito, seja nos problemas de mobilidade, seja como trata a desigualdade. Enfim, nós estamos transitando por esses espaços de aprendizagem. Tem um outro conceito correlato agora, que é o life-wide learning. Quer dizer, no mesmo momento do tempo, como é que a gente é capaz de expandir nossa aprendizagem, digamos assim, lateralmente, ou nos contextos em que a gente circula. Tá? Então, isso é igualmente importante, o lifelong
do Life-Wide Uhum. Learning, e as questões são sempre as mesmas. Como é que a cidade é capaz, por exemplo, no Life-Wide Learning, eu tenho trilhas centrais de aprendizagem para o meu próprio desenvolvimento, e como é que, por exemplo, os museus da cidade participam, apoiam, habilitam essa aprendizagem através das visitações. Então, se eu vou para um museu e não tenho, e não ou dou solidez, ou não expando de alguma maneira a minha capacidade de aprendizagem e de conhecimento dinâmico naquela tese da informação como tendo uma vida social, portanto, um olhar da experiência do sujeito nessa cidade, então esse museu precisa, de alguma maneira, se realinhar com os propósitos dos seus cidadãos, né, dos cidadãos dessa cidade do conhecimento. Portanto, eu vejo, Marcos, uma cidade do conhecimento é aquela que tem slots, possibilidades, né, abertura, dinâmicas que favorecem a aprendizagem e a circulação da informação entre seus membros, né, as pessoas, seus partícipes, as pessoas que transitam pela urbe, que são capazes de interagir entre si. Então, todas essas são modalidades, digamos assim, diferentes de uma cidade que favorece o conhecimento. Fala-se muito em smart cities, né? E o Cláudio Marinho sempre lembra a gente, o nosso Cláudio Marinho, cofundador do Porto Digital, Sim. Nosso sempre reinventor das cidades, né, e dos parques tecnológicos. O Cláudio Marinho sempre fala, são as pessoas que são inteligentes. Eu não posso concordar, eu não poderia concordar mais com ele, né, porque eu venho, inclusive, do campo da psicologia. Então, as cidades não são inteligentes, as cidades não conhecem, mas as cidades, seus serviços, sua arquitetura, podem favorecer e habilitar pessoas inteligentes que, então, participam do movimento da cidade, de acolhimento, de redução de desigualdades, de construção de novas possibilidades e futuros, de fomento à inovação, como, aliás, a nossa cidade é capaz de prover através do Parque Tecnológico do Porto Digital, como você já muito bem mencionou no início dessa nossa conversa. Então, assim, para começar, eu não sei se eu fiz uma confusão, na verdade, mas é assim que eu vejo uma cidade do conhecimento, com esse tipo de dinâmica, com esse tipo de habilitação das pessoas e que, portanto, as pessoas promovendo uma vida social para a informação que elas detêm. Não, sem dúvida. Assim, você acho que deu um panorama muito, muito interessante. Até porque eu até citei, né, quando eu estava fazendo a introdução, de que uma cidade precisa ter uma densidade também cultural, uma série de outras camadas para poder se relacionar com a tecnologia, com o que a gente coloca aí como tecnologia de informação e outras ferramentas mais modernas, vamos chamar assim. E é muito interessante como o que você falou aí tem uma transversalidade aí no Recife 500 anos, porque você foi falando na necessidade das pessoas se reunirem, e aí eu me lembro dos conceitos do plano reunir, rever e reinventar, né? Quer dizer, as pessoas precisam, né, estar juntas, né? E a cidade só vive e só se reinventa quando ela reúne as pessoas em espaços públicos, as pessoas se apropriam da cidade. Você foi falando, eu me lembrei do Parque Capibaribe, que é um projeto fantástico, que foi lançado recentemente aí um livro para o Montezuma, né, que coordenou o projeto, mas é um elemento urbano agregador das pessoas em torno do maior ativo ambiental que a cidade tem, que é o Rio Capibaribe, e isso tudo vai disseminando a troca de ideias, de informações, não necessariamente ideias acadêmicas, mas ideias, né? Enfim, são formas das pessoas se relacionarem e do conhecimento transbordar, né? É muito interessante isso. E assim, todas as cidades que no passado, até agora mais recentemente, tiveram esse boom, né, de se tornarem cidades que tinham esse conceito de conhecimento como
um gatilho de desenvolvimento dessas cidades, sempre são cidades onde que são hubs de alguma coisa, ou comerciais, ou tecnológicos, ou tem um porto muito forte, e isso, né, faz as pessoas circularem, ou é arte, né, como Florença, enfim, onde você reúne muita gente capaz, você de fato tem essa transversalidade. E, assim, assim, eu achei que sua fala, ao contrário do que você falou, que fez uma confusão, eu acho que deu uma clareada, assim, porque ela passou por muitos dos caminhos estratégicos que a gente já discutiu aqui. Mas, Luciano, me fala assim, o que é que você acha que seriam assim, os caminhos para a gente chegar em 2037 consolidada a sociedade do Recife, consolidando o Recife como uma cidade do conhecimento? Quais são os passos, assim, quais são os caminhos que você enxerga para a gente chegar lá? Bom, a parte mais óbvia e que tem que ser feita continuamente e de forma muito dedicada é o investimento nas crianças e nos jovens através de sua escolarização. Mas não uma escolarização qualquer, né? E eu acho que a gente tem progredido nesse campo, no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, por exemplo, no investimento que fazemos em escolas de tempo integral. Só para citar um dos exemplos, e escolas técnicas voltadas não apenas para o suposto mercado de trabalho, mas para uma experiência de itinerários profissionais dos seus jovens, como acontece, por exemplo, entre tantos outros possibilidades na Escola Técnica Cícero Dias, né, que tem todo o acolhimento dos jovens para que desenvolvam competências e habilidades para desenvolvimento de jogos digitais. Então, portanto, uma linguagem que se comunica de maneira muito expressiva com o jovem contemporâneo. Outras tantas possibilidades, né, que têm sido produzidas do ponto de vista da escolarização, né? Há outras coisas a serem feitas fora da escola para que a gente chegue em 2037 muito mais fortalecidos em relação à construção do conhecimento como cidade, né? Do conhecimento dentro de uma cidade colaborativa. Mas, certamente, esses movimentos de melhoria do IDEB, de um investimento sistemático, né? Recife, desculpa, o estado de Pernambuco, por exemplo, é um dos estados do Brasil que tem o mais longevo, não em idade, mas em permanência no cargo, secretário de Educação, meu querido Fred Amâncio, está há Verdade. 6 anos, se eu não me engano. Então, isso faz, incrível, mas, Marcos, isso faz uma diferença excepcional. Claro, quando você tem uma pessoa competente como o Fred no cargo. Mas Lógico. o fato de que ele é capaz de seguir as políticas públicas que ele vem desenhando e, portanto, poder acessar seus próprios erros e modificar e incentivar outras pessoas e assim por diante, isso é excepcional. Então, Pernambuco, nesse item, tem feito um excelente trabalho, assim como na cidade do Recife, nós temos tido projetos, alguns dos quais, inclusive, eu participei diretamente, para engajar melhor educadores e crianças e jovens no projeto educacional. Escolarização é um projeto, tem que ser um projeto para dar certo. Né? Não é uma simples passagem do tempo, é uma experiência de construção de conhecimento diária, dedicada, emocionalmente envolvida. Se você não estiver emocionalmente envolvido nesse negócio, não vai dar certo. E nós temos um corpo excelente de educadores e educadoras que têm feito isso, que têm se engajado em formações. Então, tem todo um sistema de coisas cotidianas, né, que a gente poderia falar horas sobre isso aqui, que é mesmo a minha praia, de como os sistemas de educação têm sistematicamente investido. Tem muita coisa ainda a ser feita, viu, Marcos? Muita coisa. Sem dúvida. Mas eu acredito que em lugares como Recife, eu acho que o nosso Estado tem acertado bastante também nos investimentos que tem feito, na dedicação das pessoas que estão envolvidas nesse problema. Ok, só que não é suficiente, infelizmente, a dedicação, o investimento. A gente tem que trazer a sociedade mais para perto, se a gente quer realmente traduzir, dar materialidade a uma questão tão ampla como a cidade do conhecimento e chegar em 2037
com uma distribuição do conhecimento com muito mais igualdade, por exemplo, a gente vai ter que fazer um envolvimento das famílias, das empresas, do que a gente chama a sociedade civil, não é? No propósito de uma educação muito mais ampla, que acontece, por exemplo, em todos os lugares, que acontece no Marco Zero, que acontece na subida do morro, que acontece nas festas, que acontece nos museus. Portanto, a vida social da informação, para fomentar a aprendizagem, ela tem que escapar aos muros da escola, tem que ir além dos conteúdos escolares, dos currículos muito bem desenhados que às vezes estão lá, para um habitante, né, um cidadão capaz de solidariedade, capaz de acolher o outro, capaz de visualizar futuros e construir projetos através, por exemplo, de voluntariado. Então, por exemplo, nossa cidade é boa nisso, né? Os projetos do Porto Social, né? Não o Porto Digital, mas o Porto Social, muitos deles dedicados à questão do voluntariado. É uma forma, né, de capturar o imaginário da população, das pessoas, para construir uma cidade mais acolhedora, uma cidade que é capaz de ver o outro. Tem uma frase muito interessante, eu confesso que agora eu não me lembro o autor, mas que diz: o meu interesse é o outro. Né? Ou seja, você escapar de fato do seu ego, do seu pensamento mais egóico e interessar-se genuinamente pelo outro e trazer para dentro, né, das possibilidades de transformação que uma cidade, como plataforma habilitadora, é capaz de realizar. Então, isso a gente faz, por exemplo, com voluntariado, mas faz também com, por exemplo, a capacidade das empresas de formar jovens que ela própria vai acolher. Então, empresas dedicadas a essa questão de acolher diversidade, de acolher pessoas de todas as raças, de todos os gêneros, são empresas que colaboram para uma cidade do conhecimento. Como? Porque a diversidade, demonstradamente, inclusive do ponto de vista científico, traz mais inovação. Se traz mais inovação, você gera uma cidade que participa melhor da transformação do mundo, portanto, uma cidade do conhecimento, da transformação, de projetos de futuro. Eu acho muito interessante. Não sei se você tem acompanhado, Luciano, o nosso trabalho aqui, né? Você participou, né, da elaboração foi um dos especialistas que participou da elaboração do plano Recife 500 anos, mas a Ares, além do próprio plano, né, como digamos assim, o carro-chefe da nossa atividade, né, que é monitorá-lo. A gente vai inclusive lançar agora no começo de 2021 um framework de indicadores, que vai ser o framework de indicadores de Recife 500 anos, para poder para poder a sociedade acompanhar a evolução de diversos índices que estão relacionados ao plano, né? Isso é um trabalho que a gente vai fazer, vai ser acompanhado de comunicação, de divulgação, de engajamento, né? Porque isso precisa ser, não adianta a gente lançar um framework que ninguém olhe, que ninguém acompanhe, que ninguém use, então vai ser acompanhado, mas para além do plano, né? Para além do que a gente construiu coletivamente, entregou ao município e vai acompanhar, a gente também tem executado alguns projetos que a gente chama de prototipação ou antecipação de cenário de futuro, que estão muito, muito ligados ao que você falou, né? Não exatamente a filantropia, né? Mas ligados logicamente, sempre atuação para quem mais precisa mesmo, para as pessoas de renda mais baixa. Financiado, e você falou também sobre infância, e eu falo mais especificamente ainda sobre primeira infância, né? Porque essa primeira infância de 0 a 6 anos é que de fato em 2037 vai usufruir, né, dessa cidade. Então é preciso que a gente não só usufruir, mas também vai fazer a cidade. Então é preciso que a gente invista na primeira infância. A gente tem feito isso junto com a Fundação Bernard Van Leer, que é uma fundação holandesa que investe em primeira infância. A gente tem 3 projetos com eles. A gente tem o projeto City Nova, que é financiado pelo GEF, né, o órgão de meio ambiente, o PNUMA, né, das Nações Unidas, com urbanização de margens do Capibaribe, dentro do Parque Capibaribe, barco movido a energia solar,
essa ligação entre as duas margens do Iputinga lá para Casa Forte, um plano de resiliência às mudanças climáticas, enfim, uma série de entregas que sempre voltadas, evidentemente, para quem mais precisa, mas aí dentro desse conceito de que a gente precisa realmente se engajar, e o nosso próximo passo é, a partir de 2021, fazer com que a sociedade, as empresas, o empresariado, o setor produtivo também se engajem nessas causas. Se a gente não se se todos não se engajarem, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, assim, é muito bem colocado o que você falou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta também que eu acho bastante interessante. A gente tem, e falando bem aqui do Parque Tecnológico, né, do Porto Digital, que você conhece bem, a gente sabe que aqui a gente tem isso tem tudo a ver também com o que você colocou em relação à educação, a gente tem aqui uma oferta de trabalho, né, que é uma coisa rara, a gente tem muitos empregos ofertados, pouca mão de obra ocupando esses empregos. Quando eu digo pouca mão de obra, pouca mão de obra pernambucana, tem vindo muita gente de fora a ocupar essas vagas, e isso está muito ligado ao que você falou, né? Quer dizer, mas para além da educação, para além da primeira infância, que só vai repercutir mais tarde, mas para além da educação no ensino médio, qual é o tipo de ação que você acha que a gente pode fazer, o Estado, enfim, a sociedade, para que os pernambucanos, sem nenhuma xenofobia, mas para que os pernambucanos prioritariamente ocupem essas vagas, né, para poder, né, a gente criar esta cultura, né, de conhecimento também entre nós, né, para que isso não fique exatamente entre nós, porque essas pessoas também criam asas e vão embora, enfim, a gente recebe, isso faz a cidade viva, mas o que é que tu imagina que a gente podia fazer para poder fazer com que mais recifenses, mais pernambucanos ocupassem essas vagas aí? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, Né? né, Marcos? Pois é. Vou fazer uma referência anterior, porque eu sim acompanho alguns de seus projetos, mais particularmente o projeto de primeira infância de vocês. Inclusive, uma das consultoras do projeto está acompanhando aqui essa nossa live, que eu a vi entrar, que é a professora Marina Pinheiro, do Departamento Legal. de Psicologia da UFPE, que eu não sei se você a conhece, mas ela participa como consultora desse projeto. Eu faço essa referência porque eu sou o esposo dela, então eu conheço alguns Então projetos que estão aqui em casa. Então, é um trabalho excepcional que vocês fazem de acompanhamento e de produção de dados sobre esse momento tão, ao mesmo tempo, delicado e potencializador das capacidades das pessoas, né? Aí ela está se manifestando, inclusive. Ela está chateada que eu falei. Não, que é isso, Marina. Tem que falar mesmo. Entre amigos. Mas, diretamente à sua questão, veja, esse é um problema interessante, Marcos, porque o tipo de formação hoje, e aí com essa crise sanitária global, que ainda vivemos e viveremos por mais algum tempo, demonstrou de forma muito contundente que o trabalho remoto, ele tem possibilidades importantes dentro do mundo profissional, né? Então, hoje, nós temos visto isso no Porto Digital, por exemplo, pessoas nossas que estão agora trabalhando para empresas em Portugal, daqui de Casa Forte, ou de outras localidades do Recife. Então, o mundo do trabalho tem uma dinâmica muito acentuada do ponto de vista da dispersão geográfica e no tempo, né? Porque você pode estar trabalhando em fusos horários absolutamente dispersos, que não vão mais garantir, já não garantiam há algum tempo, mas são cada vez menos garantidores da permanência física da pessoa entre o lugar de residência e o lugar de trabalho, né? Hoje, especialmente em campos de serviços de TI, né, de tecnologias da informação, e isso tem ganho dinâmicas extraordinárias, né? Então, se a gente forma pessoas para essa área em Recife, as garantias que elas fiquem em Recife vão depender exatamente do nosso bate-papo anterior, que é quanto Recife é acolhedora
para essas pessoas, quanto o Recife é de fato uma cidade que promove lifelong learning, quer dizer, se você ficar aqui, você pode até trabalhar em outros lugares, mas se você ficar fisicamente aqui, você vai ter a possibilidade de um crescimento constante. Cidades são também projetos de futuro. A gente fica numa cidade quando a gente tem, quando a gente visualiza, né, um futuro para nós, para a nossa família, para o nosso entorno e para a própria cidade. Se cidades não são projetos de futuro, as pessoas a abandonam. É por isso que as pessoas defenderam Bacurau no filme do Kleber Mendonça Filho. Porque, apesar de pequena, talvez esquecida, as pessoas tinham um tipo de coletividade, que você muito bem mencionou, a colaboração, a cooperação que se somam na coletividade, que as faziam ver Bacurau como um projeto de futuro. Tá? Mesmo que, num determinado ponto do presente, elas não tivessem ainda alcançado o que desejavam, elas viam Bacurau como um projeto de futuro. Então, as pessoas ficam nas cidades porque veem essas possibilidades. Então, a gente certamente pode construir isso. Do ponto de vista profissional, da entrega do seu serviço para o mundo das empresas, enfim, dos serviços, aí eu vejo com mais dificuldade, porque a disputa é global. A disputa é global. E a gente tem visto as pessoas trabalhando para empresas, como eu disse, em Portugal, e aí você recebe em euros, né? Então, assim, Recife pode competir com isso exatamente porque ela é uma cidade do futuro. E a gente tem projetos como o Parque Capibaribe, que, uma vez realizado, ficará em nada a dever aos melhores projetos de navegabilidade que vemos em Portugal, inclusive. Então, o acolhimento do seu passaporte pernambucano, inclusive, que foi lançado recentemente aqui em Recife, é o tipo de coisa que a gente deve apostar para manter nossos melhores profissionais aqui, nossas melhores empresas, que, entretanto, trabalharão para o mundo. E não pode ser diferente. A gente não, do ponto de vista de serviço, e o próprio documento do Recife 500 anos, você mesmo já mencionou aqui, Recife é uma cidade de serviços, é uma cidade de mascates, uma cidade do comércio, é uma cidade de serviços de tecnologia, e todos esses tipos de serviços, eles se projetam geograficamente para outros lugares. É o famoso Recife falando para o mundo ou vendendo para o mundo. Então, a grande ideia, eu acredito, Marcos, é nós termos portugueses trabalhando em empresas do Porto Digital remotamente desde Lisboa e a cidade do Porto, e aí então teremos alcançado talvez um pouco disso do que você mencionou, atraindo o imaginário das pessoas para os nossos rios, né? Mas que através de uma navegação virtual que cruza o Atlântico, pessoas de lá trabalhando para a gente aqui também. É interessante porque isso, do ponto de vista tecnológico, não é que sempre foi possível, mas era possível na pandemia, né? A pandemia, de certa forma, vai explicitando isso, né? Eu não sei se você acompanhou, eu já trabalhei na Ampla durante um tempo, a Ampla vendeu a sua sede e vai, né? E eu não sei exatamente se não vai ter nenhum núcleo menor, tal, físico, mas eles vão trabalhar virtualmente, pelo que eu entendi. Quer dizer, e aí você, na hora que você faz isso, você pode contratar um chinês, você pode contratar qualquer pessoa, né? Mas de novo, eu também acredito, tá, que porque nós somos seres corpóreos, tá, isso é uma máxima absolutamente intransponível da nossa própria existência, nós somos seres corpóreos, tá? Nós temos uma existência física em algum lugar geográfico do mundo. Então, eu sou contrário ao trabalho 100% remoto para o resto da existência. Eu acredito que as empresas deveriam, na pior das hipóteses, fazer um hibridismo de modo que as pessoas se encontrem semanalmente, ou enfim, de tempos em tempos, para as pessoas circularem entre si. O trânsito social da informação dentro das corporações, né, a gente já sabe disso através, inclusive, de estudos antropológicos, ele se dá muito
em situações que não são a reunião do Zoom. Eles são a hora do cafezinho. Uhum. E a hora do cafezinho virtual se transforma rapidamente em reuniões, em reuniões profissionais. Então, esse trajeto físico das pessoas, por exemplo, no nosso Recife antigo, né, que já sentimos tanta saudade, naquele carnaval do conhecimento, que ganha mais visibilidade, inclusive em coisas como o Rack and Play, né, o carnaval de conhecimento, como as pessoas começaram a nominar, aquilo é muito importante para a nossa vida e para a vida social da informação. Então, eu acredito que as empresas deveriam repensar, se elas estão indo para o remoto, repensar o tipo de interação que a gente precisa, não é, manter no mundo físico. Pois é um desafio grande, mas e a pandemia veio explicitar, né? Na verdade, veio reforçar de home office, todo mundo tem usado isso. Eu, particularmente, não gosto muito, né? Eu sou uma pessoa muito que gosta do contato pessoal, eu sou uma pessoa que gosta do trabalho presencial, né? Enfim, mas é muito pessoal. Mas esses novos movimentos, né, que a pandemia trouxe, o que é que tu encara como uma coisa realmente nova, né, que é inovadora? E coisa que já meio que é passado, assim, que não é tão inovador assim, e que pode ser descartado. Mas assim, mas o que é que de fato, para além, né, desse trabalho virtual, né, para além disso, assim, o que é que a pandemia trouxe, assim, se você puder aplicar ou contextualizar esse teu raciocínio para a nossa cidade, seria o ideal. Sim, e contextualizado do ponto de vista do conhecimento, né? De Sim, do construção. conhecimento, exatamente. Na verdade, minha praia, é o que eu posso falar. Olha só, obviamente, nós fizemos um movimento bastante abrupto para o mundo da virtualidade, do ponto de vista, por exemplo, da manutenção das nossas crianças e jovens e educadores e educadoras num ritmo de aprendizagem e troca educacional, né? Em substituição ao momento presencial físico nas escolas. Os museus tiveram, então, que se reconfigurar também, e vários museus fizeram isso também, mas toda essa transposição para o mundo das plataformas remotas foi feito com grande, então a gente já sabia, né, Marcos? Mas quem já não sabia que o ofício da educação é um ofício árduo, que precisa de gente muito dedicada e bem formada, viu agora, porque os professores fizeram um trabalho excepcional na tentativa de manter uma interação com seus estudantes, de redesenhar seus planos didáticos para que isso fosse possível. Os museus fizeram coisas excepcionais também, mas por conta da coisa ser feita de maneira muito abrupta, às vezes faltou o que a gente chama na nossa área, né, um design instrucional, um design de aprendizagem. Foi o que foi. E agora a gente tem que cuidar das aprendizagens, como você mencionou. O que é que não deu certo? Então, algumas pesquisas que já estão saindo, pesquisas muito recentes, realizadas nesse momento de pandemia, estão mostrando que, por exemplo, dar a mesma aula que você dava na sala de aula, ou mostrar no museu, mesmas coisas que você mostrava no museu, apenas transportadas para essas plataformas digitais, isso intuitivamente a gente já sabia que ia acontecer, mas agora tem comprovação científica, não vai ter um efeito positivo. As crianças não vão aprender, as pessoas não vão se engajar com os museus e assim por diante. Então, a transposição literal da atividade de aprendizagem na sala de aula para plataformas que sequer foram desenhadas para isso. Tá? Essas plataformas são plataformas de videoconferência, para fazer reunião, não é para fazer uma engenharia didática, né? Como a gente chama. Portanto, pesquisa recente na Holanda mostrou que a aprendizagem das crianças, eles conseguiram acompanhar as crianças durante 2 meses de lockdown, 8 semanas,
fizeram testes anteriores e posteriores, inclusive comparando com outros anos anteriores à pandemia, mostrou que as crianças, para minha surpresa, inclusive, não evoluíram em suas competências e habilidades em absolutamente nada. Zero. É como se não tivesse existido essa transposição, esse acolhimento para as aprendizagens no formato online, só que no formato apenas de uma transposição. Então, isso é bem catastrófico. E aí mostrou uma coisa também interessante, que as crianças em famílias com menor escolarização, elas eram ainda 50% piores em desempenho do que aquelas que já não tinham aprendido nada. Mostrando o papel das famílias em tentar, pelo menos, organizar ali esses processos. Portanto, uma aprendizagem muito grande para toda a cidade, para todos os nossos sistemas de educação, é que, a gente precisa transformar os nossos sistemas tradicionais, mais tradicionais, de aprendizagem baseada em aula apenas, e 2, a gente não pode fazer essas transposições de ambiente, de físico para digital, simplesmente fazendo a mesma coisa num que fazia no outro. Tá certo? Então, essas são as duas aprendizagens, eu acho que muito, muito importantes que a gente tem que levar dessa pandemia e continuar o nosso trabalho árduo, como eu sei que os nossos colegas professores fazem, para redesenhar a sala de aula. Eu participei de um TED recentemente que eu chamei a aula faliu. Não é a sala de aula. A sala de aula é um dos mecanismos revolucionários da nossa sociedade. Mas a aula, como mecanismo de formar as pessoas para culturas de inovação, para culturas de aprendizagem, não é o melhor mecanismo. Então, a gente tem que repensar isso. Então, fazer cidades do conhecimento através de escolas mais flexíveis, né, que acolham melhor os projetos dos jovens. Né? Uma escola de ensino médio, ela tem que escutar os jovens nos seus projetos, nos seus sonhos, porque são esses os sonhos que construirão o Recife de 2037. Perfeito, Luciano. Bom, a gente passava aqui a tarde toda conversando, mas estamos chegando no final. Primeiro, antes de dar a palavra para você fazer seu encerramento aí, eu queria demais agradecer a você. E aproveito para agradecer também pelo seu trabalho anterior, né, conosco lá na construção do plano. Vou lhe usar mais ainda, mais para frente, em outros debates, em outras oportunidades que eu precise, enfim, de alguém que faça provocações aqui para a gente. A gente está muito aberto a isso. A gente quer fazer o engajamento da sociedade cada vez mais com o Recife 500 anos, e é importante que a gente traga pessoas como você, que são pessoas que têm uma rede aí de contatos e, enfim, você é um professor e a gente precisa trazer todo mundo para esse engajamento. Eu não acredito em nada que a gente não construa de forma coletiva e o futuro da cidade principalmente, né? Então, eu agradeço demais o teu tempo, tua disponibilidade para conversar com a gente sobre esse tema. A gente vai conversar de novo sobre esses e outros temas, porque eu vi que, de fato, seu conhecimento ele vai para muito além do conhecimento, da cidade do conhecimento. Ele vai para outras disciplinas e para outros caminhos estratégicos do plano que a gente pode trocar muita ideia. Então, queria só que você se despedisse aí das pessoas, agradecendo também a todo mundo que está aí, que assistiu a gente e participou, e aí para você se despedir de todo mundo também. Fantástico, Marcos. Eu só quero agradecer essas possibilidades de conversação. São, na verdade, a mais importante plataforma de transformação das cidades. Nós somos, como educadores, e você como educador e promotor desses momentos, disparadores de redes de conversações. E redes de conversações são disparadores de redes de solidariedade. Então, conversação e solidariedade, todos nós fazemos. Na escola, fora da escola, no restaurante, usem máscaras, não vão para restaurantes com aglomeração, tomem a vacina e esperem isso passar. Quem puder, ainda fique no isolamento domiciliar, que for possível.
mas o acolhimento para uma cidade do conhecimento, ele requer solidariedade, trabalho colaborativo e um tipo de dinâmica de aprendizagem que todos nós podemos realizar. Não precisa ser professor, não precisa ser empreendedor, é você se dedicar ao outro. O interesse pelo outro é o que faz de você o maior educador da história das transformações de qualquer cidade, né? E a gente precisa disso em Recife, como precisamos mais que nunca no Brasil, né? Então, só queria agradecer a possibilidade dessa conversa aqui. Me chame de novo, que eu adoro conversar. Eu sou dessas redes de conversações que vão transformar o mundo. Fantástico, Luciano. Brigadíssimo, né, mais uma vez. Agradeço a todo mundo que assistiu. É a nossa última live, então vou aproveitar também para desejar um Feliz Natal para todo mundo. Feliz 2021. Vamos dar essa virada aí, para ver se a gente desenrola essa novela da vacina, se esse governo federal ajuda a gente a se imunizar e que 2021 venha com tudo, que a gente vai preparar o Recife para ser o Recife do futuro, no presente, e a cidade do conhecimento lá em 2037. É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Vamos em frente, estamos Luciano, juntos. valeu, abração. Tchau, tchau.